Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sean bienvenidos a más una clase de español. Yo soy Daniel, maestro de la língua espanhola. Vamos a estudar. E aí, galera do Prêmio Legal, tudo bem? Sou o professor Daniel. Hoje, galera, estamos chegando, né, à nossa reta final aí dessas aulas sequenciais para o Enem. E a gente hoje vai trabalhar, né, um conteúdo gramatical e ele é sistematizado. Ele é muito importante para a gente entender pontuação na língua espanhola, bem como a relação entre os períodos, né? Esse negócio de coordenação, subordinação. Então, esse conteúdo de hoje ele nos ajuda referente a isso, né? Então, nós vamos trabalhar com o pronome relativo na língua espanhola, que se diz, né, pronombre relativo. Então, galera, eu pergunto para vocês, o que vocês lembram de pronome relativo? Aliás, o que lembra menos de pronome, né? Então, a gente retomar um pouco aí dentro da morfologia da língua portuguesa mesmo, né, para fazer essa comparação. A morfologia são as classes gramaticais, é o estudo das classes gramaticais. É a gente saber identificá-las, apontar, né, e entender qual classe morfológica ele está exercendo dentro daquela frase, dentro daquele período, da oração, né, dentro do texto. Então a gente parte desse conhecimento prévio, né, do conhecimento da morfologia das palavras, ou seja, o reconhecimento da classe gramatical. E aí dentro da classe dos pronomes, né, a gente tem os pronomes relativos. A gente já estudou um pouco os demonstrativos, né, os pronomes pessoais, né, do caso reto. Nós também vimos os pronomes interrogativos. Então, os pronomes, eles são bem consistentes dentro do texto, né? Tendo em vista que eles estabelecem uma relação direta com o substantivo. Então, vamos entender um pouco, galera, como que o Enem, né, ou como que os vestibulares, concursos, traz esse tipo de questão. Slide na tela. A gente vai partir da referência, galera, esse texto aí, que a gente trabalhou lá na análise de textos literários, né, que é o Los Hermanos, tá? E aí eu dividi ele por linha, tá? No livro de vocês está diferente aí, né, o livro Resolver Nenhum, tá? Mas essa divisão aqui que eu fiz no slide é para você conseguir achar melhor, tá? A palavra que a gente vai se referir, tá? Porque se fôssemos fazer análise literária, né, a gente teríamos um outro olhar. Porém, como estamos trabalhando com análise gramatical, a gente tem que partir dos fragmentos. Então, temos que fragmentar o texto para buscar a relação morfológica ou sintática dentro daquela oração, daquele período. Tá, galera? Então, a gente tem um textinho aí. E aí, a gente tem a pergunta. Assinale a alternativa correta em relação aos pronomes do texto. Então, observe, galera, dentro desse enunciado, que ele já faz menção a essa classe gramatical, querendo que você, candidato, né, saiba sobre pronomes. Então, pronomes é o conhecimento prévio. Tá? Então, dentro da classe do pronome, já falamos de vários, né? Então, temos que entender qual que o enunciador está querendo cobrar aí, tá? Então, observe na letra A, ele diz que lo, na linha 13, se refere a rezo, né, na linha 14. E a conjunção integrante, né, o pronome relativo que, aí depende do contexto, se refere a horizonte. Ou seja, ele vai dando algumas palavras ali e o seu referente, a quem ele está se referindo. Daqui a pouco a gente vai voltar nessa questão e analisar item por item para ver se realmente eles estão estabelecendo a relação que o enunciado está dizendo aí para a gente. Tá, galera? Mas antes disso, né, vamos aí entender um pouco sobre pronomes relativos. Então, o pronome relativo, ele introduz uma oração subordinada dentro da oração. Ou seja, ele dá informações adicionais sobre o elemento.
Porque quando a gente fala de um substantivo, por exemplo, né? A gente coloca ele na frase, toda frase, né? Praticamente quase todas tem substantivo. Então, esse pronome relativo, ele inicia a oração subordinada, por quê? Porque ele vai retomar o antecedente dele, né? Ele vai ter um referente, então, ou seja, ele vai complementar uma informação. Ao completar essa informação, sendo ela restringindo ou explicando, a gente vai entender um pouco mais disso, mas ele vai continuar, ou seja, ele vai estar subordinado à oração principal, tá, galera? Então, aí na tabela nós temos alguns exemplos de pronomes relativos. O pronome relativo que, né, ele é o mais utilizado, tá? Isso dentro da língua portuguesa, disso na língua espanhola. Dentro da língua portuguesa, o que, né, é o mais utilizado. E é justamente por ele ser invariável, é que ele é cobrado em concursos, principalmente esses de bancas gramatiqueiras. Porque ao ser invariado, o candidato, ele tem que olhar o todo, ele tem que estabelecer a relação para entender qual função ele está desempenhando ali. Então, ele é mais genérico, né? Ele é mais amplo o uso do que. Já os outros, não, eles flexionam, né? Por exemplo, ele qual é masculino, então ele flexiona de acordo com o gênero, número do substantivo ou do referente que ele está retomando, né? Então, podemos perceber cuio para masculino, cuia para feminina, que é cuja e cuja, cuios para masculino, cuias para feminino no plural, né, que é cujos e cujas, quanto para masculino e quanta para feminino, que é o quanto e a quanta, para o plural masculino, para o plural feminino, e assim, consequentemente, tá? Então, vamos observar algumas das aplicabilidades do pronome relativo dentro dessa tirinha aí, né? Aí o Gaturro, tá, faz uma reflexão ali, né? Primeiro quadrinho. Em la vida não há pior surdo. Ou seja, na vida não há pior surdo. Aí ele vai retomando. Observa, ele falou a palavra surdo e colocou o adjetivo pior, né? Pior surdo. Então, observe que aí, os quadrinhos que vêm posteriormente aí, eles vão retomar a palavra sordo, né? Que em português é surdo, tá? Então, qual é o pior surdo? Ó, aí ele começa, que ele que não quer escutar, ou seja, não há pior surdo que aquele que não quer escutar. Então, observe que o que ali, ele retoma a palavra surdo. Ah, isso quer dizer o quê, professor? Isso quer dizer que se eu substituir o que pelo referente dele, a frase vai continuar com o mesmo sentido. Quer ver? Vamos observar. Vamos imaginar que ali não é o que, é o surdo. Então, se a gente reescrever essa frase, a frase fica dessa maneira, ó. O surdo não quer escutar. Faz sentido? Faz, né, galerinha? O surdo não quer escutar, tá? Então, faz sentido. Aí, não há pior mudo, né? Que aí observe que a palavra mudo, depois dele vem um outro pronome relativo que, de novo, né? E ele está ali enfatizando, ou seja, restringindo ao mudo que ele falou anteriormente. Então fica o mudo, aquele que não quer falar. Então esse que você pode substituir tranquilamente pela palavra mudo e reescrever a frase que ela vai continuar tendo sentido. Ah, professor, e se eu pegar esse que aí, substituir pelo antecedente dele e a frase não tiver sentido? Se ele não tiver sentido, então não é pronome relativo, galera. O que, ele pode ser várias coisas, inclusive pronome relativo. A gente está estudando uma das funções do que, tá? Mas o que, ele pode ser conjunção integrante. Então, eles têm outras funções. Tá? Ele pode ser um índice de oração adverbial, tá? Então, dentro dessa função de pronome relativo, o que você tem que fazer? Você tem que substituir pelo antecedente dele e verificar se a frase tem sentido. Se tiver sentido, é pronome relativo. Se não, não é. Tá? Aí, continuando ali, ó, não há pior cego
que aquele que não quer ver. Então, observe que ele vai sempre trazendo um referente e iniciando com o pronome relativo o que, né? O qual, se eu substituir por outro pronome relativo, observe, galera, também tem esse macete. Se você substituir por outro, a frase continua tendo sentido. Observe, não há pior cego que aquele que não quer ver. Se eu disser, não há pior cego o qual não quer ver, vai continuar com sentido. Confere? Então, se você pegar um pronome relativo e substituir por outro, ele tem que manter o sentido. Tá? Isso faz parte. E não há pior tonto ali que aquele que não quer amar. Então, observe que o que retoma a palavra tonto. Se eu reescrever a frase, fica aquele que não quer amar é tonto. Observe também aí nessa outra charge, né? Nessa outra tirinha. Há perguntas existenciais que... Então, observe que a palavra que ali retoma a palavra existencial, tá? E esse existencial, né, não é um substantivo. Dentro desse contexto, o existencial é um adjetivo. Então, ó, o ai é o verbo haver no modo impessoal, né? Perguntas é substantivo e existencial é uma característica da pergunta, então é um adjetivo. Tá? Então, observem que o que você pode substituir pelo existencial, porque é o referente dele. Né? Então, observem que esse que ele retoma a frase anterior. Né? Então, nem sempre, galera, o antecedente, né, ele vai estar junto ao que. Tá? Porque esse que, ó, que há umas pessoas angustiam que se trata dessa maneira. Quem é que angustia? São as perguntas ou é a existência? Aí eu pergunto para você. É a pergunta, né? A pergunta difícil que angustia. Tá? Então, observe também. A vida depois da morte, ou seja, a vida depois da morte. Então, olha só um exemplo do que eu falei anteriormente. Né? Que o que? Ele pode ser pronome relativo, pode ser conjunção integrante, pode iniciar uma oração adverbial, tá? Mas ele também pode ser pronome interrogativo, como é o caso aqui. Olha esse que aí. Por que se acaba el amor? Então esse que, né, marcado pela acentuação da língua espanhola, com la tilde, que é o acento agudo, ele marca uma interrogação. Então o que também pode ser pronome interrogativo. Né? Aí mais um exemplo, galera. A gente está trazendo vários exemplos para ficar claro, né? Você não pode terminar essa aula de hoje com dúvidas frente a esse conteúdo, né? Então a gente vai trazendo o maior número de exemplos possíveis para que fique compreensível. El tempo que tardaram, ou seja, o tempo que tardaram em traermos la comida que ordenamos foi de tan solo um minuto, ou seja, demoraram um pouco para trazer a comida, né? Foi somente alguns minutos. Então, observe que esse que, depois dele tempo, ele retoma a palavra tempo, né, que é o substantivo antecedente. Né? Então, se você reescrever a frase, vai ficar demoraram apenas algum tempo, né, para trazer a comida. Algum tempo, pouco tempo. Tá? Aí temos um textinho, né? Um textinho aí para a gente trabalhar com o pronome relativo. Juan, que conduzia muito depressa. Então, observe, galera. Lembra que eu falei aqui na aula de hoje, né? Que o que ele retoma o antecedente trazendo uma restrição, ou seja, uma parte do todo, mas ele também pode trazer uma explicação sobre o referente dele. Como no caso aqui, ó. Juan. Quem é Juan? Aquele que conduzia muito depressa, ou seja, aquele que conduzia muito depressa, tá? Então, observe aí que eu não tenho uma relação de restrição, eu tenho uma relação explicativa. Ah, professor, como é que eu sei que isso é explicativo? Pela leitura já dá para identificar. Mas se você quer ser mais preciso, observe que eu tenho uma vírgula depois do substantivo, né? E uma vírgula
depois ali da palavra deprisa. Ou seja, eu tenho como se fosse uma oração intercalada, marcado por duas vírgulas, né? Ou seja, marcado por dois comas. Tá? E essa oração intercalada, ela explica o antecedente dela, que é Juan. Então, Juan, aquele que conduzia um carro muito depressa, teve um acidente com ele coche, que a sua mãe havia deixado. Então, observe, né, que a palavra que retoma o antecedente coche aí na segunda oração. Só que aí não é uma explicação qual era o coche, né, mas uma restrição. Ou seja, não era qualquer carro, era aquele que a mãe dele tinha deixado. Porque quando eu falo restrição, eu estou limitando uma parte do todo, né? Porque no mundo existem muitos carros, mas não é qualquer carro que Juan estava usando, é aquele que a mãe dele deixou. Então, a relação de restrição, um pronome relativo, retomando a palavra carro aí. No se acuerda de lo que passou? Então, observe de lo que, né? Ele retoma aí o acuerda. Juan buscou, né, uma oficina para arreglar, que é para consertar o carro. Com ele qual, né? Aí o pronome relativo, retomando a palavra coche, com o qual teve o acidente, ou seja, o mesmo carro que ele teve acidente, quebrou, teve que ajeitar. Como se lo decía, somado, ou seja, o que vai dizer para sua mãe? É uma história difícil a que tem que enfrentar, ou seja, aquela que ele tem que enfrentar, a história, ela que retoma a história. Né, galera? Então, após termos explicado um pouco, né, sobre o pronome relativo, trabalhando com alguns exemplos, a gente volta aí para a questão para agora retomar, né, e acertar. Vamos lá? Então, vamos pelas afirmativas aí. Lo, linha 13, né, tá dizendo ali, se refere a reso, linha 14. Então, vamos lá na linha 13, identificar esse lo, né, e na linha 14 ver a palavra reso, ver se realmente existe essa referência aí, tá? Na linha 13, tá dizendo ali, como um lloro para llorar. Galera, não tem nem lo escrito ali. A palavra lo, que tá dizendo que tá na linha 13, nem existe na linha 13. Então, de cara, não preciso nem ler o resto. Eu não vou nem olhar a linha 14. Se não tem lo na linha 13 para me analisar, né? Então, gente, já exclui a letra A, com certeza. A letra B tá dizendo que, na linha 16, se refere a horizonte, na linha 15. Então, vamos lá para a linha 16 procurar esse que e na linha 15 procurar o horizonte. Linha 16, opa, tá lendo, é que sempre está mais alto. Esse que sempre está mais alta retoma quem? Né? Vamos ver, quem é que sempre está mais alta? Vamos pegar o 15 ali, com no horizonte aberto, ou seja, com o horizonte aberto, que sempre está mais longe. O horizonte aberto que sempre está mais longe. Esse que retoma a palavra horizonte? Sim, né, galera? Quem é que está sempre aberto? O horizonte. Né? Então, e quem é que está sempre distante? O horizonte. Esse que retoma a palavra horizonte. Então, essa B aí, ela parece correta, né? Porque realmente o que ele se refere ao horizonte. E a linha 17 diz que o lo se refere... Galera, de cara, eu nem volto ao texto. Porque você imagina, né, um pronome relativo, né, que vai retomar um antecedente de 5 linhas antes. Ou seja, antes disso vai ter várias construções sintáticas, né, várias construções morfológicas que, para fazer essa relação aí, né, seria muito demorado, ou seja, está muito distante. Quando o pronome relativo, geralmente, ele retoma um antecedente imediato. Tem como pular 4, 5 linhas de diálogo aí, né, para retomar um antecedente imediato. Nem que tivesse uma oração intercalada, tá? Então, na letra C eu descarto aí de cara, sem nem precisar ir ao texto, porque está muito longe o referente dele. Na D diz que os los, na linha 22, está se referindo a tantos da linha 21, ou seja, uma linha após outra. A gente tem que analisar aqui, né? Então, vamos lá. Los da linha 22. Los da linha 22. Então, tá ali. Que no los puedo contar.
E tá dizendo que retoma o quê? De referente, né? Tá, o que tantos, né? Da linha 21, tá? Então bora ver esse tantos. Eu tenho tantos irmãos. Tantos irmãos, né? Aí, tá, esse tantos é um pronome indefinido, né? Que não posso contar. Mas esse, perdão aqui, galera, deixa eu só voltar aqui que o professor esqueci, tá? Tem que estar voltando aqui para lembrar da palavra, o los, tá? Observe que esse los, ele se refere a irmãos, né? Esse los, ele é um pronome que retoma hermanos, né? Então, não é tanto, tanto é pronome definido. Então não tem um pronome retomando o pronome, tá? Então não pode ser essa alternativa. E a letra E está dizendo que o se, na linha 38, se refere a irmão. Galera, se não pode retomar nada, né? Porque se nem pronome é, tá? Então, ele pode ser tudo. Pode ser conjunção, né? Pode ser uma partícula passivadora, pode ser um índice de determinação do sujeito, pode ser parte do verbo, mas pronome não. Então, realmente aí, nossa resposta a gente já analisou anteriormente, é o que mesmo, né? Até porque foi o pronome relativo que mais trabalhamos. É isso, galera. Parabéns para quem acertou. Chegamos ao final de mais uma aula. Graças, Chico. Adiós.